Bem-vindo a mais uma aula de Física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, na aula de hoje nós vamos continuar, falando sobre a primeira e a segunda lei da termodinâmica. Na aula passada nós falamos sobre o trabalho termodinâmico e também da energia interna, Então vamos partir para a primeira lei, ver as transformações que envolvem a primeira lei e também falar da segunda lei, tá ok? Então vamos lá. Então aqui, vamos começar falando da primeira lei da termodinâmica. Bom, então a primeira lei, ela leva em consideração o trabalho que um gás realiza no momento que ele é aquecido. Então nós já falamos do trabalho, nós vimos que o gás, no momento que ele se expande, ele realiza trabalho, ou quando ele se contrai, quando ele sofre uma compressão, ele sofre trabalho. É isso? Então o trabalho é justamente por conta do aumento ou da diminuição do seu volume. Certo? E vimos também que existe uma energia interna justamente por conta do movimento das moléculas, movimento de vibração, movimento de translação, entre outros movimentos. Certo? Nós definimos essa energia interna através do seu grau de liberdade. Okay? Então falamos das moléculas monoatômicas e diatômicas, quanto aí a sua energia interna. Então é o seguinte, a primeira lei para a gente entender é muito simples. Então nós temos aqui uma certa quantidade de gás. Então esse gás está em um recipiente. Então ele está aqui agindo nesse recipiente, as moléculas do gás estão dispersas aqui. E esse gás ele está recebendo uma quantidade de calor. Então recebe energia em forma de calor. Okay? Esse calor, a gente sabe que ele vai mexer com a estrutura interna deste gás. Ele vai mexer nas suas moléculas. As suas moléculas vão entrar em movimento justamente por conta da energia que ele está recebendo, Ele vai aumentar a sua energia cinética, ok? E ele vai realizar trabalho, ok? Ele realiza trabalho. Então o resultado disso vai ser a realização do trabalho, ok? Só que antes de ele realizar trabalho, ele vai ter que aumentar a sua energia interna, Ele vai ter que usar aqui, parte da energia para justamente mexer na sua estrutura, na verdade, no seu comportamento molecular, ok? Então nós podemos definir o seguinte, que a quantidade de calor fornecida para esse gás, ele é dividido aqui entre, parte dele é utilizado para a sua energia interna e a outra parte é utilizado para a realização do trabalho. Vou representar o trabalho por W, porque na primeira aula nós representamos por W também. Então, só essa correção para poder não confundir. Ok? Então, a primeira lei diz o seguinte, diz que a quantidade de calor, isso aqui nós estamos olhando no nosso esquema, a quantidade de calor que é adicionado a um gás ou retirado desse gás, certo? Ele vai ser utilizado, primeiramente, para a variação da sua energia interna e o que sobra, o que resta, vai ser utilizado para a realização de um trabalho, tá certo? No caso, se for uma expansão do gás, ele realiza trabalho sobre o meio. Se for uma compressão desse gás, ele sofre trabalho, É o meio que está realizando o trabalho sobre o gás. Ok? Então nós temos aí, a partir dessa configuração de trabalho, nós podemos entender algumas transformações, levando em consideração a primeira lei. Ok? Como por exemplo, uma transformação vamos pensar aqui numa transformação isocórica, Então, na transformação isocórica, ok? Isocórica é a volume constante, ok? Então, isocórica, o ΔV, ele é igual a zero, ou seja, é a volume constante, certo?
dentre aquelas energias que estão envolvidas, não é isso? O trabalho, ele é pressão vezes a variação do volume. Se a variação do volume, neste caso, ela é zero, o nosso trabalho, ele também é igual a zero. Ok? Então, com isso, nós podemos concluir o quê? Que a quantidade de calor, ele é igual à variação da energia interna. Ou seja, na isocórica, o gás ele não realiza trabalho. Toda a energia que chega neste gás é utilizado apenas para o seu movimento interno, né? O movimento interno das suas moléculas. Ou seja, é utilizado apenas para energia interna. Ok? Então nós podemos aqui definir que na isocórica a quantidade de calor ela é igual à variação da energia interna, né? Ok? Seja molécula monatômica, molécula diatômica ou com outros graus de liberdade. Ok? Se nós falarmos aqui, por exemplo, da transformação isoterma ou isotérmica, né? A isotérmica, né, ou isoterma, nós utilizamos, né, temperatura constante, ou seja, a variação da temperatura é igual a zero. Okay? A variação da temperatura é igual a zero. Então, como a variação da temperatura é igual a zero, a energia interna, né, ou variação da energia interna, que é dado por, vamos imaginar aqui uma molécula monoatômica, né, 3/2 de NR ΔT, como ΔT é zero, né, então tudo vai zerar. Então a variação da energia interna, ele é zero. Ok? Se a variação da energia interna é igual a zero, se nós pegarmos lá na primeira lei, né, nós vamos ver o seguinte, que a quantidade de calor é igual ao trabalho. Ou seja, o calor ele não utiliza, né, o gás, desculpa, ele não utiliza nenhuma quantidade de energia para os seus movimentos internos. Ou seja, ele não utiliza nenhuma quantidade de energia que ele recebe ou que ele está doando, né, que ele está cedendo. Ele não utiliza nada na sua estrutura interna, né, na sua energia interna. Então, tudo que ele recebe, ele joga para o trabalho, né? Ok? Seja a expansão ou seja a compressão desse gás. Tá certo? Então, na isotérmica ou na isoterma a gente vê isso. Ok? Se for uma transformação isobárica, né, a pressão constante, tá ok? Nós vamos continuar trabalhando com a primeira lei, normalmente, certo? Até porque aqui, no trabalho, né, na transformação isocórica, a pressão ela tem que ser constante, ok? Então é uma mesma pressão, certo? A outra transformação que a gente vai falar aqui essa aqui é nova, viu? Não falamos dessa quando nós falamos das transformações gasosas anteriormente, tá certo? Mas a transformação que nós vamos falar aqui é a adiabática. Essa transformação adiabática, certo? Ela é muito simples, para a gente entender. A transformação adiabática, ela acontece quando há uma variação da temperatura, chame atenção, há uma variação da temperatura, mas no sistema não há uma quantidade de calor chegando ou saindo. Ou seja, o sistema ele não recebe energia em forma de calor. Certo? Ele não recebe energia em forma de calor. Ou seja, na adiabática, a quantidade de calor é igual a zero. Certo? A quantidade de calor é igual a zero. Então ele não recebe energia em forma de calor. Ele vai mudar
a sua temperatura, muda a sua temperatura e muda também outras grandezas, mas ele não recebe calor. Alguns exemplos. Um exemplo disso pode ser as latinhas de desodorante. Okay? As latinhas de desodorante, aquela latinha, né, de alumínio, né, que o desodorante sai, né, em forma de spray. Você percebe o seguinte, que aquela latinha, quanto mais você utiliza, né, quando você aciona o spray e está saindo o líquido, né, ali de dentro, ok? Na verdade não é nem um líquido, está saindo um fluido, né, porque nós temos uma parte líquida e uma parte que sai em forma de vapor. Mas enfim, no momento em que está sendo acionado o spray, você percebe que aquela latinha ela fica geladinha, né? Ela diminui a sua temperatura, ok? Mas vocês percebem que ali não está tendo um resfriamento, né? Dele não está sendo retirado calor e nem está sendo aquecido. Simplesmente por uma variação de outras grandezas, certo? Há uma mudança de temperatura, certo? A mesma coisa a gente percebe nas bombas, né? Naquelas bombas de encher pneu de bicicleta ou de encher a bola, certo? Então, no momento que você aciona, né, que você comprime o gás interno, que você expande o gás interno, você percebe que ali também há uma mudança na temperatura. Isso você percebe no corpo dessa bomba lá que você está utilizando para encher o pneu ou a bomba, tá certo? Então, no corpo que você está segurando, você percebe que existem momentos em que ela esquenta, né, que ela aquece, e existe momento que ela resfria, certo? Quando você faz um movimento de compressão e de expansão desse gás, tá certo? O que é semelhante ao que acontece, né, com no motor da geladeira, por exemplo, ou dos aparelhos de ar-condicionado, lá tem um compressor. O compressor ele faz justamente isso. Ele serve para comprimir o gás, né, o gás refrigerante que tem na geladeira ou que tem no aparelho de ar-condicionado, certo? Então ele faz esses processos, que são processos adiabáticos, ok? De compressão e de expansão do gás, justamente para mudar a sua temperatura. Isso sem receber calor de nenhuma fonte, ok? Então, na adiabática, como o calor ele é igual a zero, ok? Então nós podemos dizer o seguinte, ó, que a variação da energia interna é igual a menos o trabalho, ok? É igual a menos o trabalho. E o trabalho negativo, do jeito que está aqui, né? Porque a quantidade de calor é zero, vai passar um para o outro lado, né? Passa o trabalho para o outro lado, vai ficar que a variação da energia interna é igual a menos o trabalho, tá certo? Então aí nós temos algumas situações. Por exemplo, quando ele sofre trabalho, certo? Nós estamos comprimindo o ar. Quando ele sofre o trabalho, está comprimindo o ar, a energia interna faz o quê? Ela aumenta, certo? Se a energia interna aumenta, a temperatura também aumenta. Ou seja, quando o gás ele sofre trabalho, ele está sendo comprimido, há um aumento na sua temperatura. Ok? Quando o trabalho ele é realizado pelo gás, ou seja, o gás está se expandindo, a sua energia interna diminui. Se diminui a energia interna, diminui também a temperatura. Tá ok? Então na adiabática a gente consegue ver essas situações. Tá ok? A gente consegue até perceber uma adiabática, né, e outras transformações dentro do gráfico. Tá ok? Se nós tivermos aqui um gráfico, vou fazer desse lado, vou apagar aqui essa figura para ficar melhor. Então gráfico, pressão por volume. Então volume e aqui pressão. Pressão por volume. Tá ok? Então o gráfico ele vai, né, fazer isso. Então esse gráfico é uma isotérmica, ok? Então é o seguinte, vamos supor uma passagem do gás de um volume V inicial para um volume V final, certo? Então ele está passando, ó, neste sentido, ok? De um inicial para um final. O volume final é maior do que o inicial, ou seja, ele está passando por um processo de expansão. Está se expandindo.
ok? Então esse aqui é um processo de expansão deste gás, ou seja, o gás ele está recebendo calor, ok? Recebe calor, não está mudando sua temperatura, certo? Mas se nós trabalharmos aqui a seguinte situação, vamos colocar aqui uma outra isoterma, então aqui é a temperatura 1, temperatura 2. Então nós vamos perceber o seguinte, que para a adiabática, vou pegar aqui um outro volume, o volume inicial 2, né? Então, quando eu relacionar o volume inicial 2 com o volume final, eu vou perceber o seguinte, ó, que o gráfico ele vai, né, agora tocar as duas curvas da isotérmica. Então ele vai fazer isso. Então ele toca aí os dois. Um detalhe, a temperatura 1 ela é menor do que a temperatura 2. Ou seja, aquela curva que está mais distante, né, a curva que está mais distante, ele vai ter temperaturas maiores. Certo? Então, aqui é muito simples. Se a gente pegar o mesmo ponto para pressão, passando pelos dois, nós vamos ver que os volumes eles são diferentes. E do mais externo, o volume será maior. Como é uma multiplicação, certo? Então, nós teremos aí aquela curva que está mais distante ter temperatura maior do que aquela que está mais próxima. E a última transformação, né, além da isocórica, é aquilo que nós chamamos de transformação cíclica, que nós vamos ver através dos gráficos, né? Nós temos o gráfico aqui, né, pressão por volume, normal, certo? E dependendo dos caminhos em que você vai percorrer, né, das transformações, isso aqui pode se transformar em um ciclo, tá certo? E nós sabemos que a área, né, desses gráficos ela vai ser igual ao trabalho, certo? Então é o seguinte, aqui é muito simples. Quando você fizer colocar aqui os dados todinhos e perceber que teve uma transformação cíclica, ou seja, saiu de um ponto e retornou para o mesmo ponto, certo? Então você vai poder fazer isso em formas gerais desse jeitinho. Ó. Se for uma transformação cíclica no sentido horário, certo? Então isso aqui, ó, é o sentido horário. Quer dizer então que o trabalho ele é positivo. Então o trabalho vai ser positivo. Se a transformação cíclica for no sentido anti-horário, então o trabalho, nesse caso, ele será negativo, ok? Então, sentido anti-horário. Então, muito simples. Olhou que a transformação é cíclica, viu que foi no sentido horário, trabalho positivo. Viu que é cíclica, sentido anti-horário, negativo, ok? Bom, então para finalizar, vamos falar da segunda lei. A segunda lei, ela envolve mais a situação das máquinas, certo? Então vamos dar uma pincelada aqui na segunda lei. Tem outras coisas que você vai olhar lá para frente, como o ciclo de Carnot, como o rendimento e outras coisas, tá certo? Então a segunda lei, vou colocar aqui 2, segunda lei da termodinâmica, né? Essa segunda lei, ela envolve a lei zero da termodinâmica, que é o conceito de calor. É você pegar, por exemplo, o calor de uma fonte fria, né? Então calor de uma fonte fria e enviar ela para uma fonte quente, né? Quer dizer, o contrário, desculpa. Pegar o calor de uma fonte quente e enviar para a fonte fria, desculpa, é o contrário, certo? E esse calor, no meio do caminho, ele vai realizar trabalho, certo? No meio do caminho ele realiza trabalho, certo? Então é o seguinte, o trabalho ele vai ser, ó, o calor da fonte quente menos o calor que chega na fonte fria.
ok? Então na próxima aula continuamos, vamos continuar falando disso aí. Então finalizamos por aqui, um grande abraço a todos e até mais.